Oi, eu sou a Kaline Kloster, sou facilitadora de consciência e uma das minhas principais ferramentas de trabalho é a Barras de Axis. E esse vídeo eu escolhi fazer para explicar para vocês o que são as barras, como funciona essa terapia, tirar as principais dúvidas que as pessoas acabam perguntando bastante. Então assim, para a gente começar pelo nome, né? Barras de Axis, já causa assim um certo estranhamento. Nossa, o que é isso? Nunca ouvi falar. Axis. E assim, as pessoas já pelo nome já têm uma curiosidade. Então esse Axis, de barras de Axis, o completo é Access Consciousness. O Axis foi fundado pelo americano Gary Douglas. E o intuito do Axis é trazer mais consciência para todos. Então assim, o que é consciência? Quando a gente fala, nossa, trazer consciência, como assim? Quando a gente fala consciência, a gente está falando de uma consciência que inclui tudo, que não julga nada, que não tem a polaridade de certo e errado, de bom e mal. Ó, agora, dá uma pausa aqui no nosso conteúdo, vocês vão ouvir um barulho de avião, porque aqui onde eu tô é rota de avião e passa avião de 2 em 2 minutos, ó. E é esse barulhão o tempo inteiro. Mas como a mensagem é mais importante, que eu tenho para falar é muito mais importante do que as rotas, eu vou continuar falando mesmo assim, talvez daqui a pouco passe outro. Porque assim, afinal de contas, a nossa vida é cheia de ruídos, né? Então, voltando, essa consciência que eu estava falando, ela inclui tudo sem julgar. E quando você acessa essa sua consciência maior, você fica mais disposto, mais disposta a ter mais possibilidades, a sair das limitações que você vai se encaixando ao longo da sua vida. Então assim, as barras, o que são? Na nossa cabeça existem pontos de energia. E esses pontos, eles são sobre as diversas áreas da nossa vida, tem ponto de tudo ali. Tem, por exemplo, o ponto da criatividade, o ponto da alegria, da tristeza, do dinheiro, da consciência, o ponto da esperanças e sonhos, gratidão, paz, bondade, enfim, são 32 pontos. A gente fala barras porque tem de um lado e tem do outro, então forma uma barra energética quando esses pontos são tocados. Então, quando o terapeuta toca esses pontos, começa a liberar essa energia que fica ali parada, que fica ali estagnada e que diz respeito àquela área da vida que tem a ver com aquele ponto. Então, por exemplo, sobre dinheiro, que considerações você fez sobre dinheiro ao longo da sua vida? Que conclusões você chegou sobre dinheiro a partir daquilo que você ouvia dos seus pais, da sua família, amigos, escola? Vai ficando desde quando você era pequeno. Então, sobre todas essas áreas, você acumula essas informações nesses pontos de energia. E na sessão de barras, conforme eu vou tocando esses pontos, essa energia começa a sair. E você começa a ficar mais aberto para o novo, aberto para novas escolhas para sua vida. Ó o avião aí! E então, assim, como é que funciona uma sessão de barras? No atendimento, a pessoa vai deitar numa maca, como é completamente energético, não é necessário muita conversa, sabe, ela não precisa explicar muito quais são as questões dela, tá? O importante é que ela relaxe, que ela baixe as suas barreiras, que ela fique ali totalmente aberta para receber. E aí, enquanto ela está ali totalmente relaxada, muita gente dorme na sessão, a ponto para você ver assim o nível de relaxamento, e tá tudo bem dormir, também tá tudo bem conversar, também tá tudo bem se mexer, não precisa ficar ali robótico, parado, não precisa ter crença, eu preciso acreditar, eu preciso... Feijão quer participar do vídeo. Preciso ficar pensando positivamente? Não, você só precisa sair da sua resistência em receber. Só fica tranquilo. E aí eu vou tocando esses pontos e essa energia começa a ser liberada. Para a gente entender melhor como assim começa a ser liberada, sabe o celular quando está cheio de informação
e ele começa a ficar lento, e ele começa a ficar pesado, e tem coisa demais ali, e aí a gente vai e limpa aquilo, e joga pra nuvem, e manda embora, e deleta, e aí o celular volta a ficar funcionando legal, fica rápido. É isso que a gente faz nas barras, só que a gente faz isso com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as emoções, com as crenças, ó avião. E aí a gente vai liberando tudo isso, certo? Então, a duração. Em adultos, demora assim, uma sessão tem em torno de 1 hora e 20. Mas o que é legal é que as crianças também podem correr barras. Então, nas crianças vai levar em torno de 30 minutos, também pode correr barras adultos, idosos, gestantes, enfim, não tem contraindicação. Todos podem correr suas barras. Os bebês podem correr barras e é muito bom para os bebês, ajuda na questão do sono, alguma irritação, alguma coisa ali, alguma demanda que de repente aparece. As barras ajudam muito também quando eles ficam doentinhos e tudo mais. E então, pensando assim, quais são os benefícios, né, das barras? Como são 32 pontos sobre todas as áreas da vida, a melhora pode ser em qualquer área. Então, na área financeira, na prosperidade, né, nos relacionamentos, na saúde, enfim, pode ter uma melhora geral. Então, para dar alguns exemplos, pode melhorar a ansiedade, que é uma coisa que, né, nessa sociedade, nessa realidade, é o que está mais aflorado, né? As pessoas estão muito ansiosas e as barras ajudam muito nesses sintomas de ansiedade, ajuda também na depressão, como um tratamento auxiliar da depressão. Sabe aquele falatório mental que fica na cabeça? 1000 coisas para fazer, 1000 coisas para resolver, começa uma coisa e para, começa outra coisa e para. Chega no final do dia, você tem aquela sensação de que não fez nada, aquele monte de pensamento que dá um cansaço mental. Isso tudo com as barras sai, você entra numa leveza. Tem muita gente que sai da sessão e se sente como se estivesse nas nuvens. Já recebi uma cliente que falou, nossa, parece que eu estou pisando em nuvens, porque você se sente leve, realmente. E outra cliente falou assim, nossa, eu recebi uma sessão de barras na semana passada e eu fiquei diferente, aqueles pensamentos repetitivos que ficam na minha cabeça, que eu fico o tempo inteiro pensando, pararam. Eu fiquei leve, eu fiquei assim, tranquila. Eu falei, esse é o seu estado natural, você ficou em você. E isso é muito legal. Então ajuda a te trazer esse centramento. Para quem está estudando, para as crianças, para questões de prova, de vestibular, aquela tensão toda, aquela angústia, aquele medo, ajuda muito, muito. Para casos também de déficit de atenção, também é muito bom. Para o autismo, enfim, é bom assim para todo mundo, né? Para todo mundo. Traz mais paz, mais alegria, então as suas relações ficam muito melhores, a sua vida fica assim mais divertida. Então, basicamente é isso o que eu tenho para falar. Uma outra coisa também muito importante que perguntam muito é: quantas sessões precisa? Quantas sessões eu vou chegar nesse estado todo e tal? Isso depende de cada caso, depende do que você está buscando, depende do que você está disposto a liberar. O que você quer para você? Às vezes é uma questão pontual, tem gente que quer dar uma melhorada geral na vida, se tem a ver em ser um auxiliar para sua doença, para algum tratamento, né, para alguma cura, você pode fazer isso com uma regularidade maior. Então, cada caso é um caso. E como no Axis, o intuito dele é com que as pessoas se empoderem a entrar no seu saber, a perceber o quanto elas sabem e elas acham que não sabem. Então, na conversa, a gente vai percebendo assim, seu corpo precisa de mais uma sessão? É legal você voltar? Você veio aqui só para experimentar? Então, assim, não tem uma definição, pacote fechado, não, certo?
Então é isso, essas são as principais questões das pessoas e eu convido você a correr suas barras, a fazer um atendimento, a perceber o que é isso, porque é energético, então eu posso ficar falando aqui, explicando, mas assim, não é racional, é energético. Então você precisa sentir isso no seu corpo, ver como que fica em você. Então, se você quiser que eu fale mais sobre as barras, se você tiver ainda alguma dúvida, quiser mais informações, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, porque vai ser um prazer falar mais sobre essa técnica incrível, maravilhosa, que tem mudado a vida de muita gente, inclusive a minha, e eu amo falar sobre isso. Então, comente aqui que eu faço mais vídeos para falar sobre outras questões que vocês trouxerem, certo? Então, compartilha com quem você achar que precisa dessa informação, que merece ter essa informação, dá o seu like, dependendo de onde você estiver assistindo, e é isso, até o próximo. Tchau!